Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. O tema deste vídeo é a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Uma Copa muito lembrada por nós brasileiros, mas que infelizmente o Tetra não veio. Mas o Mundial da Espanha também teve outros grandes momentos e jogos, que vamos contar aqui. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições, as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. A Copa do Mundo da Espanha foi disputada entre os dias 13 de junho e 11 de junho de 82. Foram um total de 52 jogos, com 146 gols marcados, com média de 2,8 gols por partida. O artilheiro do Mundial foi Paulo Rossi, da Itália, com 6 gols. O público total foi de 2.064.364 pagantes, com uma média de público de quase 40 mil pagantes. A Espanha queria ter sediado a Copa do Mundo em 1974, mas abriu mão da disputa para que a Alemanha Ocidental vencesse. Em troca, teria o apoio 8 anos depois. Com este acordo diplomático, o país não teve problemas para vencer a disputa e receber o Mundial pela primeira vez. Para, digamos, mundializar mais a Copa do Mundo, a FIFA decidiu que o torneio passaria a ter 24 seleções em 1982, pois antes eram só 16 seleções. 5 dessas seleções fariam a sua estreia em mundiais. As estreantes do Mundial da Espanha eram Argélia, Camarões, Nova Zelândia, Honduras e Kuwait. Pela primeira vez na história, todos os continentes foram representados na competição. E as ausências mais sentidas na Espanha foram do Uruguai, bicampeão mundial, da Holanda, a laranja mecânica, e da seleção portuguesa. O Naranjito foi o mascote da Copa de 82. Era uma laranja vestida com as cores da Espanha. A laranja, que era um produto também muito exportado pela Espanha. Por isso que foi escolhido, como mascote, enfim. A laranja na Espanha é uma fruta típica da comunidade valenciana e da comunidade da Andaluzia. A bola utilizada na Copa de 82 se chamava Tango Espanha. Foi a última a ser produzida totalmente de couro para o Mundial, e a primeira a ser feita de uma mistura de couro verdadeiro e material sintético especial para minimizar o aumento de peso em jogos na chuva. 17 estádios em 14 cidades diferentes receberam jogos e fizeram com que a Copa se espalhasse por todos os cantos da Espanha. O Camp Nou, estádio do Barcelona, foi o estádio que mais sediou partidas, foram 5 no total. O Santiago Bernabéu, do Real Madrid, Vicente Calderón, do Atlético de Madrid, o Mestalla, do Valência, e o Ramón Sánchez Pizjuán, do Sevilha, foram mais alguns dos estádios que receberam partidas deste Mundial. Na primeira fase, as 24 seleções foram divididas em 6 grupos, com 4 seleções cada. Os cabeças de chave foram Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil, Espanha, Inglaterra e Itália. A Argentina, campeã mundial na edição anterior, decepcionou seus torcedores logo na estreia. Os portenhos fizeram o jogo de abertura contra a Bélgica e perderam por 1-0, classificando-se na segunda posição no grupo, após vencerem a Hungria e El Salvador. Neste mesmo grupo, a Hungria reviveu por um jogo o desempenho dos tempos da Copa de 54, quando era liderada pelo craque Ferenc Puskás. Venceu a pífia seleção de El Salvador pelos incríveis 10-1. A Bélgica assim ficou com a primeira vaga no grupo, confirmando que o vice-campeonato da Euro de 1980 não foi um acidente. No grupo da Alemanha Ocidental ocorreu uma das maiores zebras da história das Copas. A Argélia, estreante em Copas do Mundo, ganhou dos germânicos por 2-1. A seleção alemã em seguida goleou o Chile e venceu a sua, abre aspas, irmã, a Áustria, por 1-0, no chamado Jogo da Vergonha. Como o resultado classificava ambos os times, alemães e austríacos não tiveram escrúpulos em tocar a bola de um lado para o outro, sob vaias e protestos do público. Os argelinos, mesmo brilhantes, com 2 vitórias em 3 jogos, acabaram eliminados. Uma injustiça, hein? A Espanha, dona da casa, teve uma estreia pífia, mostrando que a Fúria não iria muito longe na Copa em casa. Empatou em 1-1 contra a estreante em Copas e fraquíssima Honduras, com um gol de pênalti no final da partida, ficando assim em segundo lugar do grupo, em um grupo que foi liderado pela modesta Irlanda do Norte. Em Vigo, a Itália dava um vexame após o outro.
Foram 3 jogos ridículos na primeira fase, empate com a Polônia, Peru e Camarões, e a Azurra só se classificou, por incrível que pareça, por ter feito um gol a mais que os africanos. A Polônia de Lato e Boniek goleou o Peru por 5-1 e ficou com o primeiro lugar do grupo. O clima da seleção da Itália era péssimo. O técnico Enzo Bearzot proibiu que seus jogadores dessem entrevistas e não lessem jornais, para que não se deixassem contaminar pelo pessimismo da imprensa do país. A seleção brasileira venceu seus 3 jogos na primeira fase, 2-1 na União Soviética, com gols de Sócrates e Éder, em uma virada bem difícil, jogo em que os soviéticos reclamaram muito, mas muito mesmo da arbitragem. Depois o Brasil fez 4-1 na fraca Escócia, aonde marcaram Zico, Oscar, Éder e Falcão, e 4-0 na fraquíssima seleção da Nova Zelândia. Zico 2 vezes, Falcão e Serginho Chulapa marcaram para o Brasil. Tirando a estreia, o Brasil passou fácil pelos seus adversários, jogando bem e se impondo, como deveria ser, pela qualidade de seus jogadores. Como eram 6 grupos de 4 times e apenas os 2 primeiros se classificavam, 12 times formaram 4 grupos de 3 times na segunda fase, de onde os campeões de cada grupo fariam a semifinal. No grupo da França, a seleção de Michel Platini despachou a Áustria e a Irlanda do Norte. Já a Polônia de Lato e Boniek voltava a fazer uma Copa comparável com a célebre campanha de 1974 e eliminou a Bélgica e a União Soviética, ganhando assim um lugar na semifinal. A Alemanha Ocidental sepultou o sonho espanhol do primeiro título e despachou a Fúria, além do English Team, provando mais uma vez a força da sua camisa. Na segunda fase, o Brasil enfrentaria Argentina e Itália. Primeiramente, o Brasil atropelou a Argentina, se vingando de 78 e toda a polêmica de uma possível marmelada, com uma exibição irrepreensível, botando simplesmente os argentinos na roda. O time comandado em campo pelo Zico, craque e ídolo do Flamengo, envolveu a defesa da Argentina e chegou a fazer 3-0. A emblemática imagem de Júnior na beira do campo, sambando ao som da batucada da torcida, dava provas do poderio do futebol arte do Brasil. Neste jogo, o jovem craque argentino Maradona acabou perdendo a cabeça e foi expulso, após a entrada violenta em Batista. No final, o Brasil venceu por 3-1, mandando os hermanos de maneira humilhante de volta para casa. O outro time do grupo, a Itália, jogou 3 jogos péssimos na fase de classificação. Porém, na hora da verdade, na hora da onça beber água, a mística da Azurra incendiou a equipe que disparou o rumo ao tricampeonato. A seleção do Terra da Bota venceu o primeiro jogo contra a Argentina por 2-1, complicando e muito a situação dos portenhos, que, como acabei de referir depois, perderam do Brasil. Depois desse jogo, viriam um dos grandes jogos da Copa, para muitos o maior jogo, que definiu os rumos do Mundial, e eu partilho essa opinião. Brasil e Itália se enfrentaram então pelo terceiro jogo da segunda fase em seu grupo. Como a Argentina tinha perdido por 2-1 para a Itália e por 3-1 para o Brasil, a seleção, tida por muitos como a favorita, tinha a vantagem de jogar pelo empate para se classificar em primeiro do grupo. A maioria dos brasileiros acreditava em uma vitória tranquila, pois a Itália até então só havia vencido um jogo na Copa do Mundo, enquanto o Brasil era o único com 100% de aproveitamento. Mas o futebol e as Copas do Mundo são lugares de grandes histórias, e foi exatamente isto que aconteceu, para a sorte dos italianos e para o azar do Brasil. Aquilo que os brasileiros chamam de a tragédia do Sarriá foi o jogo mais marcante da Copa do Mundo de 82. A Itália, com 3 gols de Paulo Rossi, venceu o Brasil por 3-2, conseguindo assim um lugar nas semifinais. Ele fez 1-0 para a Itália. O Brasil empatou com Sócrates. Ele fez 2-1 de novo e o Brasil voltou a empatar, desta vez com Falcão. Aí ele fez 3-2 para a Itália, e aquela derrota impediu que um dos times mais talentosos da história do Brasil em mundiais fosse campeão. A Alemanha chegou à final após uma vitória épica contra a França de Michel Platini, num jogo também marcante desta Copa. No tempo normal foi 1-1.
Na prorrogação, a França chegou a fazer 3-1, mas os alemães, liderados por Rummenigge, ídolo do Bayern, buscaram o resultado e empataram o jogo em 7 minutos, em uma das mais espetaculares e impressionantes reações de todos os tempos. Na primeira decisão por pênalti da história, deu a Alemanha. O lado lamentável dessa semifinal foi a covarde agressão que o goleiro alemão Harald Schumacher cometeu sobre Patrick Battiston, que caiu no chão sem sentidos, o que fez muitos acreditarem que o atacante francês havia morrido. A Itália venceu a Polônia em Barcelona por 2-0, com 2 gols dele, o Paulo Rossi, que também fora agora carrasco dos poloneses, que perderam os poloneses mais uma chance de chegar a uma final da Copa do Mundo. Na decisão de terceiro lugar, as Águias Brancas, assim como a Polônia era chamada, igualou o terceiro lugar de 74, vencendo a França por 3-2. A final da Copa aconteceu no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, numa arbitragem brasileira de Arnaldo César Coelho. Mas o que era para ser um clássico equilibrado, diante do que as equipes vinham apresentando no Mundial, virou um passeio italiano. A Azurra passeou em campo, embalada pelas vitórias sobre a Argentina e o Brasil. Não tomou conhecimento da Alemanha. O primeiro tempo terminou 0-0, mas no segundo tempo, porém, a Itália abriu 3-0, sendo o primeiro gol dele, o carrasco Paulo Rossi, que assim se tornava o artilheiro do torneio com 6 gols. A Alemanha ainda descontou, mas já era tarde para a reação germânica. A Itália se sagrou assim tricampeã mundial de futebol de maneira inquestionável, com vitórias, por exemplo, como já citei, em cima da Argentina, campeã do mundo da edição anterior, e do Brasil, favorito máximo ao título, e claro, da Alemanha, sua maior rival europeia de sempre. Paulo Rossi, com 6 gols, foi o goleador da Copa. O mais impressionante é que todos foram marcados nos últimos 3 jogos da Azurra no Mundial, ou seja, nos momentos decisivos. Foram 3 contra o Brasil na segunda fase, 2 diante da Polônia nas semifinais e outro na decisão contra a Alemanha. Paulo Rossi também acabou sendo eleito o craque da Copa, mesmo que seu brilho só tenha, como eu referi, aparecido na reta final da competição. A bola de prata ficou com o Falcão, e Rummenigge da Alemanha ficou com a bola de bronze. A grande decepção da Copa foi a campeã mundial da Copa anterior, a Argentina, que não conseguiu manter o posto e teve um desempenho simplesmente ridículo na Espanha, em um momento de mudança de gerações, com o jovem Maradona chegando e com o experiente Passarella já em decadência. O Brasil, com seu futebol envolvente e vistoso, parou numa Itália bem armada e organizada e que jogou melhor. Os italianos estiveram 3 vezes na frente do placar, e até hoje essa derrota repercute. Como eu já cansei de citar aqui no canal, a imprensa no geral brasileira tenta transformar uma derrota contra a Itália, uma das maiores seleções de todos os tempos, que além de vencer o Brasil no Mundial, também venceu a Argentina e a Alemanha. A imprensa tenta transformar isso numa total zebra, e na minha opinião isso é simplesmente ridículo. Você não enxergar os méritos no adversário e explicar a derrota brasileira simplesmente pelo acaso ou pela sorte, enfim. A Itália merecidamente conquistou o tricampeonato, numa das maiores e melhores Copas de todos os tempos. Concordam comigo na análise da Copa ou não? Também, se não concordar, claro, utilizem o espaço de comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.